Olá, peço licença para entrar na sua casa com o programa Pai Eterno aqui na Rede Vida de Televisão, o canal da família. O programa de hoje foi preparado com muito carinho porque nós vamos finalizar a nossa série sobre Padre Pelágio Salter. Então eu te convido a ficar comigo até o final porque está bem especial. Chegou o momento de falar sobre o caminho à santidade. Padre Pelágio Salter, que é servo de Deus, e nós esperamos com muita ansiedade o momento em que chega aí a canonização. Mas antes de chegar, tem todo um processo. Vamos acompanhar. Seu legado, construído sobre cada visita, bênção, ato de misericórdia, ressoa até hoje entre os devotos que o veem como mais que um missionário, um verdadeiro santo. Em 1961, ele despediu-se deste mundo, mas seu espírito permanece vivo, guardado nas lembranças e milagres atribuídos a ele. Desde então, o processo de canonização busca oficializar o que muitos já acreditam, que o Padre Pelágio é um santo para o povo de Goiás e para o Brasil, um símbolo eterno de amor e dedicação. No dia do velório, então, do nosso querido Padre Pelágio, em torno dessa palavra multidão, uma multidão tomava a matriz de Campinas. E essa multidão que tomava a matriz de Campinas, então, seguiu o seu corpo, o seu caixão. E era tanta gente, mas tanta gente, que quando o corpo sair da matriz de Campinas e toma 24 de outubro, a 24 de outubro está totalmente repleta de pessoas. Até o nosso querido campo do Atlético. Quando virava a Independência, até a porta do cemitério, uma multidão. Então o corpo do Padre Pelágio não passou na mão do povo. Não houve um cortejo como estamos acostumados, as pessoas segurando o caixão, mas pelo contrário. O corpo do Padre Pelágio passava na ponta dos dedos das pessoas. As pessoas estavam paradas, estáticas, e o caixão passava da matriz de Campinas até toda 24 de outubro, virando no campo do Atlético e pegando a Avenida Independência e entrando para dentro do cemitério. Tamanho era a quantidade de pessoas e devotos agradecidos. A morte do Padre Pelágio foi um evento que realmente mexeu com a nossa cidade, mexeu com a nossa história, mexeu com o povo, mexeu com aqueles que foram agraciados com a história do Padre Pelágio. Essa é a nossa história. No coração de Goiás, na Igreja do Santíssimo Redentor, repousam os restos mortais de Padre Pelágio Salter, venerado como um verdadeiro santo pelos goianos. Ainda em vida, ele era chamado de santo pelas famílias que visitava, levando conforto e esperança com suas orações e intercessões. Sua fama de santidade cresceu a ponto de, em 1997, ser feito um pedido à Sagrada Congregação das Causas dos Santos para iniciar oficialmente o processo de beatificação e canonização. O processo até aqui ele já foi feito, que é a declaração de servo de Deus, depois foi venerável, porque reconheceu as virtudes heróicas do Padre Pelágio. O que está faltando mesmo para o passo da beatificação, para irmos até a beatificação, é justamente, digamos assim, o milagre, né, comprovado, né, que deve ser apresentado à Congregação para a Causa dos Santos, lá no Vaticano. Né? Temos muitos relatos, né, graças a Deus, mas
Para chegar a esse ponto, precisa de um certo critério, né? E tem esse critério que a igreja dá para certificar que, de fato, ali aconteceu um milagre, um sinal de Deus para a beatificação, no caso aqui do Padre Pelágio. Desde então, essa jornada já superou várias etapas e segue avançando nos corredores do Vaticano. As investigações iniciais, que contaram com testemunhos de pessoas que vivenciaram sua obra, refletem a importância de Pelágio, não só como um missionário dedicado, mas como um verdadeiro apóstolo para o povo de Goiás. A cada etapa, o processo revela com a sua vida e o seu legado espiritual se entrelaçam com a missão da Igreja de atender às necessidades espirituais e sociais da comunidade, reafirmando-o como um ícone da fé católica. Porque o milagre que muitos contam, né, que é atribuído a Padre Pelágio, que a gente tem ouvido falar, nas inúmeras fontes escritas, porque o historiador precisa de quê? De prova, de relatos. E os relatos escritos das cartas, que alguns outros historiadores têm feito essa pesquisa, que eu tenho observado, eu tenho ouvido falar, eu não tive contato, porque não foi a minha parte da pesquisa, mas de outros colegas historiadores que estão fazendo e que fizeram, que publicaram, sobre esses relatos escritos da presença verdadeira, da intervenção divina, do Divino Pai Eterno na sua vida, mediante a intervenção de Padre Pelágio. Me chama muita atenção, aqui nesse momento que vamos chegando ao final, da história do pequeno Luigi Salter. Assim fizeram a homenagem ao Padre Pelágio, ao Luigi Pelágio. Um casal de médico querendo engravidar, e engravidados, de repente descobre que não estava nada bem. E foi muito interessante, porque essa família foi ao nosso querido Padre Pelágio. E a cura do Luigi, a graça do Luigi, o nascimento do Luigi atribuído ao Padre Pelágio se dá porque os pais agarraram no túmulo do Padre Pelágio e pediram essa bênção. E ao agarrar no túmulo do Padre Pelágio e pedir essa bênção diante de um parto complicado, diante de uma circunstância difícil, eles precisaram ir para São Paulo para que o parto pudesse acontecer, mas antes da viagem foram até a nossa querida Trindade, na Igreja do Santíssimo Redentor, e pediram ao Padre Pelágio essa graça. Graça pedida, graça alcançada, graça testemunhada. Então, exemplo do nosso pequeno Luigi, tantas pessoas têm alcançado muitas graças. Meu nome é Divina Helena de Camargo. Eu tinha 4 meses de idade. Com 4 meses, eu fui acometida da paralisia infantil. Foram 14 crianças acometidas em 10 dias. Foi um surto de paralisia infantil. Já havia a vacina Sabin, mas só a partir do 6º mês. E eu, com 4 meses, eu acometi. Bom, e o meu caso foi gravíssimo. Paralisia total. Deus começa a trabalhar na minha vida. O Dr. Cláudio Borges também teve paralisia infantil. E ele fez especialização nos Estados Unidos para sequela de poliomielite. E ele cuidou de mim. Ele me dava banho com água quente para que eu tivesse alguma reação. Fui colocada num leito de gesso, só a cabecinha de fora. A minha mãe costurava, ela falava que eu sabia que eu tinha vida porque eu acompanhava ela com os olhos. Quando tirou o gesso, eu fiquei toda molenguinha. Eu não firmava o pescoço, eu não sentava, não emitia som. O meu prognóstico inicial é que eu não ia falar, não ia andar, ia ter assim, uma vida um pouco vegetativa. E minha mãe, de uma fé inabalável, ela nunca aceitou isso. Não, minha filha vai recuperar. Um dia, depois que eu tinha tirado o leite de gesso, ela me leva na matriz, na novena, lá em Trindade. Quando ela foi entrando na igreja, ela disse que eu emiti um som, eu falei batata. Eu não sei porque ela falou, a primeira palavra que você falou foi batata. Logo após a novena, ele dava uma bênção. Quando me sentou na mesa, eu
firmei o pescoço. Meu pai foi me colocar um sapatinho, eu chutei ele. Minha mãe falava, você é um milagre do Padre Pelágio. O doutor Cláudio falava, quem te viu, quem te vê. A fé da sua mãe que fez, porque na medicina o prognóstico era realmente o pior possível. A minha família conta casos de milagres, de ver o padre, após uma bênção dele, o enfermo que ele já ia para dar extrema-unção, chegava lá, no outro dia a pessoa estava trabalhando. E a minha mãe falava, você nunca esqueça, você é um milagre do Padre Pelágio. Eu rezo muito pela beatificação dele, porque pela santificação, não sei que demora é essa, o que está faltando, né? Para que aconteça esse milagre, né? Padre Clóvis batalhou bastante. Nós temos muito desejo de ver o Padre Pelágio santo, como também temos desejo de ver outros missionários redentoristas que aqui viveram e deram a sua vida e foram verdadeiramente santos. Mas para nós, os goianos e goianienses, somos marcados por tudo aquilo que Santo Afonso quis para os seus filhos. E se outrora um dia a igreja confiou a eles o lindo ícone da Mãe do Perpétuo Socorro e disse, faça-na conhecida por toda a terra, nós fomos essa terra privilegiada, porque os missionários redentoristas aqui chegaram, trouxeram para nós essa grande devoção de Nossa Mãe Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aquilo que já era tão bonito com o Divino Pai Eterno, eles aperfeiçoaram e deram realmente muito por nós, sabemos disso. Tudo isso nós devemos com muito amor e carinho aos missionários redentoristas. Então, ver o Padre Pelágio santo, ver outros missionários redentoristas que por aqui passaram e que têm fama de santidade, é realmente uma questão de sangue. Está na nossa história. É nosso. O que nós precisamos para que o Padre Pelágio, esse servo de Deus, possa ser beatificado? Precisamos desse milagre concreto. Temos aí alguns milagres andando por aqui e por ali. Então, se você que está nos assistindo, você que nos acompanha e sabe dessa graça, peça que as pessoas entrem em contato conosco, fale, venha testemunhar os milagres, para que assim nós possamos ter essa grande graça, essa grande certeza de ver o Padre Pelágio santo. Encerramos esta jornada tocados pela fé inabalável e pela missão transformadora do Padre Pelágio. Sua vida dedicada ao serviço e ao consolo das almas permanece viva na memória daqueles que foram alcançados por sua presença e bênçãos. O legado que ele deixou transcende o tempo, inspirando novas gerações a abraçar a fé e a compaixão. Que sua trajetória seja sempre um farol de esperança e devoção para todos nós. Venerável Padre Pelágio Salter, rogai por nós. Nossa oração para que esse feito aconteça, né? Para que Padre Pelágio Salter se torne santo, porque deu para perceber que foi um homem de fé e um homem que espalhou a devoção ao Divino Pai Eterno. Foi muito importante todos esses dias para conhecer a trajetória desse homem de Deus. E olha só, você que nos acompanhou até agora, já visitou a capital da fé de Goiás? Se não, visite, conheça a casa do Pai, se coloque em oração diante dele. É tão importante, às vezes, você passa por um momento de dificuldade e é nesse momento que você se coloca diante dele que tudo se fortalece. Então fica esse convite para você. Acesse as nossas redes sociais Basílica Pai Eterno ou nosso portal paieterno.com e se programe. Você também pode fazer parte da nossa família de fé e evangelização. É só você ligar no 62 3506 9800.
62 3506 9800. Assim você pode nos ajudar a espalhar a mensagem de fé e amor do Divino Pai Eterno. Eu me despeço de você, mas te encontro amanhã. Tchau!